Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programinha semanal, a mais um episódio do Podcast Movendo-se. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, o Podcast Movendo-se é um podcast que fala sobre o mundo do trabalho, sobre carreira, um podcast que nasceu para trazer inspiração para você começar a olhar um pouco mais para a tua vida profissional e rever algumas coisas que de repente não estão tão boas ou que você não está satisfeita. E eu tô aqui com os meus convidados sempre para trazer reflexões, insights, provocações e te ajudar de alguma forma a melhorar a tua satisfação com a tua vida profissional, com a tua carreira, com as tuas escolhas. E é por isso que esse podcast existe. Então, se você tá novo por aqui, nova por aqui, saiba que tem outros episódios, outras pessoas, outras conversas muito interessantes. Então, já tô te fazendo um convite para dar uma olhada aí no que tem de bom de conteúdo. Muito bem. Olha só, pela primeira vez na história desse podcast, eu tenho um bate-papo com uma dupla. Vocês estão estreando, sabia disso, André e Thiago? Vocês estão estreando. Coisa boa. O convidado, a dupla de convidados aqui no Podcast Movendo-se. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. E tem muita curiosidade por trás da história de vocês. E por isso eu fiz questão de convidá-los aqui. Queria agradecer também ao Hugo. Hugo Miada. Hugo foi o cara que fez a ponte aí. Eu sempre peço para que as pessoas indiquem histórias, indiquem casos de sucesso que possam inspirar a audiência desse podcast. E o Hugo fez valer esse meu pedido aí, indicou vocês, fiquei super feliz. Então, obrigado por estarem aqui. Que bom. A gente agradece. Pô, um orgulho e estamos muito felizes. Muito bom. A primeira pergunta é a seguinte: vocês estão aonde nesse momento? Agora exatamente em Maringá. Em Maringá. Maringá, norte do Paraná. Então vocês estão pertinho, né? Porque pela trajetória de vocês, acho que Maringá talvez seja o ponto mais perto da sede do podcast Movendo-se, que é no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Mas para matar a curiosidade do pessoal, eu queria que vocês contassem um pouco dessa história maluca aí de viajar o mundo, cara, de dar a volta ao mundo, de sair dos seus empregos e das suas vidas, né, cotidianas no Brasil e largar tudo e fazer essa aventura aí. Como é que surgiu, André e Thiago? Aí vocês se dividem aí quem é que vai falar primeiro, mas como é que surgiu essa ideia? Qual foi o ponto de decisão aí para vocês mudarem a vida de vocês? Pra mim, assim, particularmente, o ponto de decisão foi, na verdade, eu tava numa carreira muito boa, né, profissionalmente, e eu tinha um grande medo, o medo da vida passar e não conseguir fazer as coisas que eu tinha desejo, né, por conta dessa rotina que eu tinha, assim, dia a dia. E aí, 3 anos atrás, eu perdi a minha mãe. Ela é super nova, 58 anos, e aí ela me fez repensar muito sobre a vida, né? O que é esse mundo, assim, né? Por que a gente tá aqui nesse mundo? E o que realmente vale a pena a gente trazer para nossas vidas? Caramba. E aí foi onde que eu desengavetei essa vontade de fazer uma volta ao mundo. A volta ao mundo sempre teve nos meus planos, só que eu sempre esperava um projeto da vida para poder ser realizado. Né? Qual projeto eu vou fazer para poder rodar o mundo, assim, porque tem que ter um propósito. E aí, a partir disso, na verdade, o propósito, não tinha propósito, mas surgiu a viagem e a ideia, assim, sabe? E aí foi onde eu falei pro Thiago, vamos se aventurar, vamos fazer uma volta ao mundo? E a Ti, né, aquela coisa que a gente faz, mas vamos nos preparar, né, vamos nos organizar. Eu falei, como assim, né, tipo... do nada. Eu falei como assim, uma voltinha, assim... Vai e volta? Porque não. Às vezes a gente precisa da coragem, né? E quanto mais tempo a gente demora, a gente vai adiando coisas, propósitos de vida, coisas que a gente tem desejo, a gente sempre vai deixando ali na gavetinha e vai fazendo outras coisas do dia a dia. Foi onde a gente decidiu, cara, não, vamos cuidar da gente, sabe? Vamos fazer o que a gente tem desejo, vamos pegar toda essa bagagem que a gente teve de vida até agora e vamos transformar em algo. O que será esse algo? Foi onde surgiu Eu Gostaria de. Porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Porque a gente sempre, quando fala em sonhos, em desejo, em profissão, a gente sempre pensa num futuro
muito distante, né? A gente Sem vai, dúvida. faz uma universidade, faz uma pós-graduação, mestrado. Olha quantos anos da vida a gente se prepara para algo acontecer, né? Mas aí, quando surgiu isso, a gente falou assim, mas será que daqui tantos anos eu vou estar aqui para poder ver isso ser realizado? E aí foi onde a gente aprendeu o propósito de tudo isso. Você curtiu um propósito de chegar até certo ponto, isso que eu acho que é muito importante. E o que eu posso fazer hoje? Nas coisas simples da vida. Então, é uma coisa que a gente se questiona todos os dias. Eu gostaria de... O que você quer para você hoje? Acho que colocar o pé no chão, pensar hoje no presente. Lógico que a gente tem que se programar para o futuro também, né? Faz parte da nossa vida. Mas pensar diariamente, assim, sabe? Ter um cuidado com a gente nesse dia a dia. Esse foi no processo, assim, da viagem, né? O meu start, assim, eu sempre fui muito certinho, digamos assim, nas coisas do dia a dia, de estudar, de trabalhar, você vai tocando a sua carreira, e me parecia sempre muito normal, muito natural, um passo de cada vez, uma coisa assim, um pé na frente do outro, e as coisas vão se transformando na sua vida profissional, e você vai seguindo, né? E eu trabalhava como personal trainer, já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava de personal trainer, então já tinha uma experiência muito boa, amava o que eu fazia. Estava consolidado, né? Era uma carreira exatamente, já consolidado, muito feliz com o trabalho. E a chave foi assim, a gente sempre, eu acho que tem essa curiosidade dessa liberdade, de dar a volta ao mundo, de conhecer novos lugares. Isso eu acho que é muito do ser humano, de observar outras coisas, explorar, coisas novas, explorar, exatamente. Então eu acho que o ser humano tem isso, e eu percebi em mim quando o trabalho estava ali seguindo, e eu sempre tomei as decisões de acordo com a minha vida profissional. Então eu percebi que eu estava sendo assim... eu tava seguindo a minha vida profissional. E não é ruim, é muito bom. Só que eu percebi, mas será que eu posso fazer uma coisa fora disso? Sim, pensar numa coisa um pouco fora da casa? E foi quando a gente começou a, ter mais coragem, começou a criar corpo, você vai vendo assim as coisas que você pode fazer, vai colocando planos, vai vendo você viajando, conhecendo lugares, e a gente pegou e decidiu, vamos viajar, vamos fazer essa viagem. Legal, e aí demais. assim, e aí foi quando tocou, né? Quando a gente pegou e foi. Agora, Thiago e André, você tocou agora num assunto muito interessante, Thiago, que acho que tem um gancho com o propósito de tudo aquilo que a gente vem conversando nesse podcast Movendo-se, e também do nosso bate-papo aqui, que a gente começou agora, que é o fato da nossa vida profissional, muitas vezes, guiar a nossa vida, né? E a nossa vida como um todo, ela tem uma série de variáveis, né, que a compõem, e o trabalho é uma delas, né? A nossa profissão, a nossa atividade profissional, a nossa atividade remunerada é um dos componentes da nossa vida. No entanto, muitas vezes, a nossa vida profissional é que manda em tudo, né? Ela acaba comandando tudo e vai transformando todos os nossos passos de uma forma que, às vezes, a gente nem tem um controle direito, né? E a Andrea falou um pouco sobre isso, né? Chega uma hora que você começa a refletir quanto tempo eu tenho, o que eu estou deixando de fazer em função de uma vida que está sendo determinada pelo meu trabalho. E aí muita gente tem ou deveria ter, né, um ponto de decisão, ou de fazer alguma outra coisa, ou de ir por um trabalho que realmente a satisfaça, de mudar de empresa, de mudar de atividade, enfim. E esse é o passo mais difícil de dar, e foi um passo que vocês deram, né? E qual foi nesse momento de dar esse passo, de tomar essa decisão que vocês tomaram? Quais foram os medos, assim, os principais medos que surgiram? São vários tipos de medo que a gente tem, assim, e vai tendo. Mas assim, eu diria que os principais são, assim, a gente tem essa, digamos, essa dependência do trabalho, principalmente dependência financeira, ela é meio que construída, você constrói ela durante a sua história, durante a sua vida. E isso vai te dando, você vai tendo alguns valores que você acaba ficando um pouco dependente da questão financeira, você vai tendo algumas questões de
de valores mesmo de coisas que você tem que ter para sua profissão, um carro um pouco melhor para você se apresentar num trabalho, digamos, para você dizer que teoricamente você é um melhor profissional, bem-sucedido, e várias coisas, né? Exatamente, são bem-sucedido. símbolos, você falou, puta, é muito legal isso, né? Porque são símbolos de sucesso, né? Então você ter um carro bom... Exatamente, vai entrando na nossa cabeça isso, e você vai construir, e parece que é natural. E se você não para e pensa, mas será que é isso, é natural? Mas será que eu preciso desse carro aqui do ano todo ano? Será que eu preciso desse terno do melhor de tal marca? Será que... Sabe assim, essas coisas que a gente acaba achando que a gente precisa disso. Sim. E a gente percebe que são outros grandes valores da vida. E eu imagino que durante esse percurso, Thiago, vocês redescobriram e descobriram vários outros valores, né? Quanto tempo já faz? Você falou, André, acho que comentou 3 anos, né? Que vocês iniciaram essa jornada? 2 anos que a gente 2 anos. começou. Isso, Sim. a gente tá no 3º agora. Tá, e nesse tempo todo vocês já somaram quantos países diferentes? 45 países. Foram 45 países nessa viagem, né? Nessa viagem. A gente já conhecia outros países antes, mas a gente fala que era de um jeito diferente. Agora, nessa viagem que é um jeito mais viajante de ser, vamos dizer assim, não tão turista, foram 46, que a gente fica um pouco mais de tempo, procurando uma profundidade maior assim, na cultura, sabe? Muito legal. E aí, falando nisso, então, nesses 46 países aí que vocês rodaram nessa última viagem, o que vocês descobriram de valores novos, ou o que vocês tiveram que ressignificar na vida de vocês em relação a isso? A gente acha que é uma nova forma de pensar, né? Eu acho que a gente tá numa nova era, assim. É uma nova transição de tudo. Do trabalho, profissões, redes sociais, tudo tá acontecendo, né? Hoje a gente consegue se expressar muito mais e mostrar para todo mundo essas expressões. E aí a troca acaba sendo maior. Então a gente conheceu muita gente viajando também, empresário, gente que também estava no mercado de trabalho, que resolveu fazer esse meio off, gostou. E aí pegaram e mudaram a forma de fazer. Eu falei, gente, eu posso trabalhar viajando, eu posso me reestruturar, eu posso fazer outro tipo de coisa, sabe? Então você se descobre como pessoa, você consegue observar mais o próximo e entender um pouco mais tudo, muito né? legal. Ressignificar tudo isso. E você vê que, na verdade, tudo que você constrói, que você acha que você precisa mostrar para os outros... Porque, assim, às vezes a gente tá no mercado do trabalho, você precisa mostrar para as pessoas quanto você é melhor do que os outros, né? A gente tem essa coisa. Perfeito. E aí você aprende, assim, que você precisa, na verdade, fazer algo que te faça alguém melhor. Ele inverte tudo isso. Total, e aí quando você consegue se redescobrir como pessoa e você vê que você não precisa mostrar nada pra ninguém, você precisa apenas ser e sentir tudo aquilo, tudo transforma. Então você vai começar e você vai descobrir coisas pra fazer que você gosta. Então o trabalho não vai ser mais aquela coisa que você vai esperar toda sexta-feira pro dia acabar pra você, e ficar um lex com os amigos e viver, sabe? Você trabalha vivendo, assim, faz parte da sua vida, porque você tem tanto amor por aquilo que, cara, que massa, sabe? Então, toda vez que hoje a gente vai fazer um vídeo, que a gente vai preparar algum material para alguma empresa, que a gente vai fazer algum texto, é tão gostoso, porque a gente faz sabendo que a gente vai ajudar uma outra pessoa, sabe? A gente muito fez legal. um Resfriado, hoje nosso trabalho, a gente pensa assim... O que a gente pode fazer que a gente pode ajudar o outro de alguma forma? Não é o trabalhar por trabalhar ou ganhar um dinheiro. Precisa ter algo além, senão não vale muito a pena, porque você vai conhecendo as pessoas. E aí, o viajar também, cara, que cansa. Você não quer mais ver castelo, não quer ver torre, não quer ver mais nada, não quer ver praia, não quer ver nada. Você quer estar com uma galera sentada numa roda tocar um violão, sabe? Não é só isso. Você prefere muito mais ir ali tocar um violãozinho... Talvez sem conhecer o monumento lá dentro, mas só os redores, com uma galera que é dali, que você vai saber de histórias. Isso é mais encantador, assim, do que você talvez conhecendo com profundidade ali dentro. Coisas desse tipo, sabe? Não tanta estrutura,
não tanto coisas, mas sim o humano, mas sim experiências, esse lado, assim, dá valor a essas oportunidades. E pra mim o que deixa muita gente forte, assim, dentro disso é mostrar, e é isso que a gente tenta falar pra todo mundo, mostrar o quanto a gente pode fazer o que a gente quer, o que a gente deseja. Porque a gente fica tanto naquele negócio de especializar, Sim. Hoje eu penso muito, é praticar, sabe? É enfiar a cara, ter coragem mesmo. E fazer cara, o que gosta, né? fazer, eu sabe? gostaria de... Ele é tão simples mas assim, a gente acaba esquecendo. É o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente está querendo naquele momento. E às vezes a gente precisa lembrar das pessoas disso. E é uma coisa quase aprisionadora, né? A gente acaba ficando prisioneiro de um processo de vida, de carreira, e que vai te consumindo, e você vai às vezes evoluindo na carreira e vai ganhando mais dinheiro e acaba ficando mais dependente daquilo, mais preso àquilo, e muitas vezes, por isso existe hoje tantas histórias de tantos executivos, né, infelizes ou que saíram para fazer um sabático, porque no fim das contas as pessoas acabaram percebendo que toda aquela jornada que construíram de pseudo-sucesso, de grana, etc., no fim do dia não as fazia felizes, né? Não tornavam essas pessoas realizadas, né? Ou provavelmente o gostaria de não estava ali inserido naquele percurso que tomava grande parte do tempo da vida delas, né? Exatamente isso, né? E assim, o mercado de trabalho, muitas vezes, não sempre, mas assim, a maioria das vezes ele vai te levar a ter coisas, a ter mais coisas. Então você passa mais tempo trabalhando, com mais exigências de trabalho, para ter um carro melhor e para levar teu filho no colégio. Mas assim, ao mesmo tempo você só tem esse tempo com ele. Se você for perguntar pra ele talvez preferia que você levasse ele de bicicleta, mas você iria passar 1 hora com ele ali, indo pro colégio. Então, eu acho que é esse processo de entender as experiências, as oportunidades e fazer com que a gente passe momentos fazendo o que a gente gosta com as pessoas que a gente ama. O mais engraçado, eu acho que a gente sempre pergunta para as pessoas o que você gostaria, né? E quase 100% das respostas são: eu gostaria de ganhar dinheiro para viajar. Uhum. E aí eu falo, cara, mas a gente não passou nossa vida inteira trabalhando para fazer isso, né? É possível viajar mesmo sem grana. Hoje em dia mudou, né? Já foi o tempo que você precisaria ter muita grana para viajar. Hoje você consegue fazer 1000 formas de viajar. Hoje eu até brinco, você falar que tem só 5 mil reais pra dar uma volta ao mundo, eu vou te falar como fazer, sabe? Porque é possível, assim. E a gente tenta mostrar isso pras pessoas e inspirar as pessoas. A gente fala um pouco da viagem, do que a gente faz do trabalho, mas isso em todas as áreas, né? Porque, assim, viagem é o nosso caso, mas existem pessoas que curtem essa rotina diária, casa, né? Ou ter essa profissão, trabalho, de ter a hora certa de cada coisa. Mas o que fazer pra ela ressignificar tudo isso, sabe? Como ela faz pra mudar aí, assim? Eu acho que a primeira coisa foi onde o primeiro ano de viagem pra mim e pro Thiago foi muito isso. O autoconhecimento, sabe? A gente foi profundamente, assim, dentro da gente, porque a gente só consegue passar pro outro quando a gente tá bem, sabe? De alguma forma. A gente só consegue fazer um trabalho legal, ajudar as pessoas, quando a gente tá legal pra isso. Então foi a hora que a gente foi profundamente, e aí a gente foi fazer as primeiras coisas que a gente nunca fez na vida. Que muita gente, a gente conta as primeiras coisas que a gente foi fazer na vida, a pessoa fala, eu nunca faria isso. Mas se eu fosse falar antes, eu também nunca faria isso. Por exemplo. Por exemplo, vamos lá, a gente foi pra Grécia, a gente chegou em alta temporada, né, em agosto, tava tudo muito caro, e a gente fez 15 dias de Grécia só pegando carona e dormindo na praia. A gente foi pra Grécia... E aí foi pra um projeto, assim, que na verdade a gente falou assim, ou a gente volta pra Grécia outra época, que agora é tudo muito cheio, tudo muito caro, ou a gente faz uma coisa direta. Aí a gente criou o nosso projeto e deixa a vida nos levar. Falei, cara, vamos alguma vez na nossa vida deixar a vida nos levar literalmente? Vamos ver o que acontece? Quantos dias a gente dura fazendo isso? E aí a gente topou um com o outro, a gente colocou um desafio, né? A gente achou que fosse durar 2 dias, assim, sabe? Essa brincadeira. O desafio era, a gente não ia ter
local, tipo, não ia ter hotel e não ia pagar nenhum transporte. Era a forma que a gente conseguiria, digamos assim, a gente não bancar tava essa sem aventura. Dinheiro, exatamente. E aí a gente falou, vamos ver se a gente aguenta. E se testar também, porque eu acho que a vida é tão boa pra isso, assim, se você se testar coisas novas, é ali que você descobre outras coisas que você pode gostar, sabe? Você dá oportunidade para as coisas acontecerem. E foi a viagem mais incrível que a gente fez, porque a gente conheceu pessoas, assim, a gente pegando carona, que foi, assim, uma lição de vida, que fez... nunca tinha acontecido com a gente, assim, teve uma carona que a gente pegou com um cara, contando muito rapidinho, a gente tinha andado uns 10 quilômetros, tava no sol e esperou umas 2 horas e não passava carro nenhum, a gente já tava cansado, só que pra voltar pra praia tinha que andar mais 10 quilômetros, falou, vamos esperar um carro, né? E aí depois veio um carro muito velho, assim, 2 pessoas, assim, tudo meio, sei lá, barbudo e tal. Enfim, resumindo a história, eram pedreiros, eles falavam em grego, eles deram carona pra gente, eles tinham um único pão pra comer durante o dia deles todos, eles dividiam o pão deles com a gente. Nossa. Levou a gente até o ponto que a gente ia ficar e ele juntou umas moedinhas assim que ele tinha dentro do carro, tal. Ele foi num bar, ele comprou uma cerveja grega pra mim e pro Thiago e deu na nossa mão e falou, bem-vindo à Grécia. Que é sensacional. Foi uma coisa, a gente desceu do carro, a gente ficou em êxtase, ficou parado. Teve várias coisas assim nessa viagem que foi muito interessante. E esse foi assim uma coisa que a gente abriu possibilidade para que acontecesse. E aconteceu, sabe? Coisa diferente, coisa inusitada. Faz e você assim, se questionar. e você se questionando os seus valores. Por que eu nunca fiz isso por alguém? Por alguém, né? Será que... por quê? Por que eu nunca tratei tão bem alguém que eu nunca vi na vida? Sabe? Por que eu nunca fiz isso? Baita reflexão, né, cara? Exatamente. E aí você Isso traz pra sua vida, porque a gente até no trabalho, no nosso dia a dia... Eu acho que a nossa rotina é tão maçante, você fica numa bolha, né? Que você não tem tempo. Você trabalha às vezes com a pessoa há 10 anos, você não sabe quem é que tá do seu lado, né? É muito comum isso, muito comum. É muito comum, né? Você não olha nos olhos, você não sabe as histórias. Às vezes a pessoa tá do lado, se você falar um oi pra ela, um bom dia, vai fazer a diferença na vida dela, sabe? E a atenção, cuidado, ajudar o outro. Então, assim, são coisas que a gente... Sabe, tudo isso, toda essa bagagem a gente traz pra nossa vida hoje, assim, o que fazer, sabe? Você tratar bem, sabe, todas as pessoas e, assim, pessoas que às vezes você nem dá importância são as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Sem dúvida. Agora, olha só, eu ia fazer a seguinte pergunta, que deve ser uma pergunta que as pessoas estão se fazendo agora e curiosas, né? Vocês estão há 2 anos nessa jornada. O Thiago deixou a carreira dele de personal, uma carreira já consolidada. Você trabalhava como produtora, né, Andréia? Isso mesmo. Você tinha uma profissão de produtora. Mas beleza, vocês estão viajando agora, vocês têm que comer, têm que beber, né? Tem que se vestir. Como é que vocês readequaram a forma de trabalho de vocês e, como consequência, também a forma de vocês se remunerarem? É engraçado isso, porque eu produzia muito para cinema e publicidade, né? Então eu contratava todo mundo, assim, sempre foi a parte de contratar as equipes. Legal. E aí, viajando, a gente foi aprender a filmar, a gente foi aprender a editar, a gente foi aprender a fazer tudo, né? Porque a gente começou gravando pra gente mesmo, como um hobby, como guardar imagens e tal. E aí a gente viu que dava muito certo. E olha que interessante essa história. Um dia a gente tava lá na Capadócia e eu falei pro Thiago, eu tenho um sonho muito louco que eu tô guardado dentro de mim, eu nunca falei pra ninguém. Porque eu sempre tive medo das pessoas me boicotarem, já acho que tô velha pra isso, aquela coisa que a gente pensa, né? Falei, cara, eu tenho vontade de ser apresentadora. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, colocar na rede social. E não importa, eu vou começar a fazer vídeos apresentando projetos, né, falando sobre as viagens, e mesmo que minha família veja só, ou nem minha família veja, vai ficar pra minha lembrança, o importante é eu fazer, né. E aí, a partir desse vídeo, a TV ficou sabendo e contrataram a gente pra fazer 11 episódios pro programa de televisão. Que máximo! Que máximo! Então assim,
você colocar, né, verbalizar isso é tão interessante, assim, Nossa, sabe? demais. Que a gente às vezes tem o medo e, assim, é igual você, né, fazendo isso, assim, essa coisa do podcast. É muito legal porque ajuda muita gente, assim, sabe? E esse intuito de você inspirar e compartilhar com outras pessoas, cara, é maravilhoso. É muito legal. Sem dúvida nenhuma, tá ajudando a vida de muita gente, sabe? Muito que às vezes legal. precisava ouvir certas coisas, assim, pra poder, um impulsãozinho pra mim mudar, né? E ir em busca disso. Então a gente começou a fazer vídeos pra empresas, né? Trabalhar com isso. A gente fez pra safaris, a gente fez pra empresas de trens, restaurantes, hotéis. A gente trabalha com vídeos e a gente produz conteúdos, né? A gente escreve, a gente trabalha também com as mídias sociais, a gente tem o nosso Instagram, que eu gostaria de também. Então a gente trabalha com isso, produzindo conteúdo pra empresas, enfim, pelo mundo. Nos reinventamos. Eu acredito muito na força do exemplo, assim. Eu acho que o exemplo, ele inspira, ele transforma. Acho que as pessoas, quando elas se conectam com outras histórias, com outros seres humanos, com outras pessoas, né, de realidades distintas, elas naturalmente se aproximam daquilo ali, se encorajam a fazer algum tipo de transformação, a tomar algum tipo de decisão e se encorajar, né? E por isso, inspirar as pessoas nesse sentido, para mim é um prazer, não é trabalho nenhum, é um prazer enorme. É maravilhoso isso, né? Eu acho que ainda trazendo isso muito pra realidade de pé do chão, porque assim, a primeira coisa, o que faz a pessoa às vezes pensar e não ter coragem de fazer é a parte financeira, Sim, né? sim. Onde pega mesmo, como que eu vou fazer isso e a parte financeira. Então, trazendo toda essa logística de trabalho, como que fazer, como você se reinventar, ajuda muito, assim. Então, o primeiro momento da nossa viagem, a gente aprendeu como não gastar viajando. Então, a gente dá até essas dicas para as pessoas. Existem várias plataformas que você viaja sem gastar em hospedagem, sem gastar em alimentação, sem gastar em transporte. Você consegue viajar gratuitamente, sabe? E ainda melhor, conhecendo pessoas. Porque, por exemplo, a nossa logística muito é conhecer as pessoas locais realmente, não é muito aquele turista. Porque o turístico você vai num ponto, né, volta e pronto. Mas as pessoas que vivem, qual é a realidade delas? O que elas realmente comem, né? Porque tem muita coisa que é feita para turista só. E é isso que é muito legal, assim, sabe? Você se reinventar. Então, o nosso trabalho, voltando lá, a pergunta do trabalho, a gente foi se reinventar, sabe? Então, assim, a gente faz os vídeos, trabalha com a rede social. Pra gente também é muito gratificante poder transmitir todo esse aprendizado para as pessoas, imagino. Assim. Porque demorou tempo pra gente. No começo a gente gastava coisas que não precisavam, sabe? Aplicativos que nos ajudam, a tecnologia que a gente foi aprendendo e conhecendo no meio do caminho, que fala, cara, fantástico, a gente foi aprendendo com outras pessoas. E assim, tudo isso é muito interessante, que as pessoas falam muito disso, né? Mas como assim você largou tudo e foi viajar? Aí, tipo, não, a gente não largou tudo. A gente tá dando oportunidade porque a gente tem de melhor da gente, que é a nossa forma de viver, nosso tipo de aprendizado, nossas coisas que a gente pode fazer nova. Então, assim, na verdade, o que você está fazendo são abrindo novas possibilidades. Exatamente. Então, é essa visão. Eu não estou, digamos assim, jogando fora nada. Não é isso. Eu estou, na verdade, construindo uma nova oportunidade, eu estou construindo um novo jeito de enxergar, uma nova habilidade. Então, eu acho que é nesse ponto, assim, que eu acho que hoje está se caminhando muito para isso. Essa forma, a tecnologia, isso que você faz é incrível, porque te dá conhecimento, história, experiência, coragem, estimula pro dia a dia, para você fazer novas coisas, desde uma nova profissão ou um novo hobby e conhecer novas pessoas. Isso é incrível. E, gente, isso é tão fantástico, eu adoro isso, assim, porque as pessoas vão se conectando, né? E aí você vai vendo, assim, quantas pessoas já estão nessa busca, quantas pessoas já conseguiram sair disso, se ver. E aí você vai criando uma comunidade, uma família, assim, sabe? Isso me deixa tão feliz. São presentes que a gente ganha, são pessoas que vão aparecendo, né? Igual você falou, o Hugo conectou, aí conecta você, que conecta outras pessoas. Isso é muito incrível. Isso acontece no dia a dia, no profissional, na nossa viagem. Acho que isso é muito, muito importante, assim, na nossa vida, a gente ter essa consciência
de que quanto maior for o número de conexões que você tiver, mais caminhos e alternativas e possibilidades você vai ter. E óbvio que quando eu tô falando aqui de conexões, eu não tô falando aqui de rede social, de número de seguidores, número de curtidas, nem nada disso, né? É você se conectar de verdade com as pessoas, você conhecer novas pessoas, né? A gente tá aqui batendo um papo aqui, nós três, a gente tá se conhecendo, né? E é uma nova conexão. E amanhã pode ser que abra uma porta nova aqui, que a gente, né, descobriu aqui entre a gente. Então, ter isso como um objetivo na vida é super importante, porque às vezes você fica insatisfeito com o que você está fazendo, preso ali naquela rotina, mas você também não busca se conectar com outras pessoas, ouvir novas histórias, descobrir novas possibilidades, porque no fim do dia é isso que vai fazer com que você se mova, né? Você conseguir abrir outras portas e conhecer novas oportunidades. É total, e assim, muita gente fala assim, mas é fácil vocês falaram que vocês estão viajando, né? Mas a gente sempre tenta trazer para a realidade local aqui, né? O que fazer no meu cotidiano para mudar, sabe? É um caminho no trabalho que eu vou pegar diferente, é a pessoa que eu vou dar bom dia. E eu sempre falo que nossos pequenos gestos é onde faz a diferença, sabe? É onde você se conecta, é onde teve vários casos, assim, de pessoas que a gente começou a conversar, de dar um abraço, de dar uma atenção, que, cara, deu cada coisa maravilhosa, assim, que hoje são nossos amigos de verdade, assim, sabe? Por conta de uma simples atitude, assim. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E tem gente que você conhece, se conecta, que parece que é teu amigo, tua amiga, assim, de muito tempo, né, cara? É muito doido isso. É verdade. Muito bem, agora vamos começar agora o momento clássico desse podcast. Eu queria fazer... E aí eu vou fazer o seguinte, como estamos em dupla pela primeira vez aqui com os nossos convidados, eu vou respeitar a individualidade de vocês. Então, fiquem à vontade se as respostas não coincidirem, fiquem muito à vontade de cada um colocar a sua opinião particular. Se vocês tiverem pudessem, aliás, melhor dizendo, se vocês pudessem marcar um encontro com alguma personalidade, um almoço, um café, para vocês se encontrarem com essa personalidade, que esteja viva ou não, quem é que vocês escolheriam para bater esse papo? E por que vocês escolheriam? O que vocês aproveitariam para perguntar? Uau! Legal. Essa pergunta é maravilhosa, assim, faz a gente pensar, né? Muito boa. Cara, eu me conectaria com uma pessoa, o Nelson Mandela. Maravilhoso. Por quê? Eu acho que ele foi uma pessoa muito persistente no que ele pensava, no que ele, né, imaginava. Ele foi muito corajoso e ele foi muito confiante em tudo. E aí, todos esses itens são atributos que a gente precisa para poder chegar para fazer o que a gente quer, exatamente, o que a gente deseja. E ele falava, né, eu lutei muito pelo ideal de ser uma sociedade democrática, livre, e no qual todas as pessoas podem viver, né, ser livre. Sim. E o esforço que ele fez foi para poder alcançar isso. Isso é muito maravilhoso. Ele foi preso, né, depois saiu, né. E aí eu queria muito estar com esse cara. Muito queria legal. Conversar, ficar horas. Meu, o que você imaginava, né? E seus momentos de silêncio, essas reflexões, porque a gente até fez na Índia, foi muito legal, a gente fez aquele curso de 10 dias de silêncio. Nossa. O primeiro foi um curso de meditação e meditava 12 horas, ficava separado homem e mulher, todas umas regras, você não olhava nos olhos, não podia ter celular, não podia ter nada, era você com você. Pra você pensar sobre você, é maravilhoso esse curso. E eu falei, cara, minha preocupação era não falar. E foi 10 dias de silêncio que foi transformador na minha Imagino. vida. Eu fico imaginando ele 26 anos dentro de uma prisão lá. E, cara, eu acho que ele é um cara fantástico por conta disso. Eu queria, sabe, ver o que é esse estar só, o que é essa solidão. Sim. E o que é também você lutar por um povo, né, por uma idealização, uma coisa ser democrática, das pessoas serem livres, né, porque na verdade a gente viajando no mundo vendo tudo isso, a gente é um povo muito livre, né, verdade, da gente é verdade. fazer o que a gente quer. Tem tantos países assim que tem tantas coisas, tanto bloqueio, governo, tudo, e a gente é um povo muito livre pra gente fazer o que a gente quer. Então, acho legal, que eu legal. com ele. Nelson Mandela. Altos papos. Muito bom. E você, Thiago, você? Quem é que seria o seu convidado ou convidada? Caramba, eu escolheria Jesus, cara. Uau. Eu
queria trocar uma ideia com Jesus, assim. Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Eu acho muito bonito a religião, mas eu não sou religioso. Mas eu gosto desse lance da espiritualidade. E eu acho que seria muito, muito legal se eu tivesse a oportunidade de conhecer Jesus e sabe, conversar sobre o que a gente não consegue distinguir aqui na nossa vida, sabe? O que tem depois, sabe? Essas coisas que a gente tem dúvida, manja? E aí eu perguntaria essas coisas, sabe? E ao mesmo tempo também agradeceria pela mudança que ele fez em tantas vidas. E acredito que continua mudando em muitas vidas e fazendo bem, né? Então, eu primeiro agradeceria e depois fazia umas perguntas. Seria bacana demais, muito legal. Momento literário do nosso podcast, livros que marcaram vocês e que vocês recomendam aí para quem tá ouvindo a gente. Eu teve um livro que até a gente leu junto, que foi Miracle Morning, que foi O Milagre da Manhã, que eu acho que foi, assim, muito interessante com relação à mudança de... Quando você muda alguns processos na sua vida, tem algumas mudanças nas consequências do que você decide, sabe? Assim, então, assim, você para conseguir algumas coisas, você tem que se organizar, você tem que... você abdicar de algumas coisas. Existe um caminho a ser construído para chegar em alguns objetivos. Legal. Então, assim, é entender esse processo e principalmente aproveitar esse processo. Eu acho que essa metodologia foi muito interessante. Ele explica muito os benefícios do acordar cedo, sabe? E como você desenvolver todo o seu potencial, toda a sua habilidade. Então ele vai dando essas dicas, é muito legal, assim, você fazer, e é um processo de se conhecer também, né? Muito bom. Você também escolheria isso? Eu escolheria o Shackleton, é um livro do cara que fez a primeira expedição para a Antártida. E aí esse livro, ele conta muito ele como líder, né? Porque o navio, né, foi e ficou dentro, parou no iceberg, eles ficaram lá dentro de 1 ano lá. E aí conta a trajetória dele, como ele conseguiu ser líder com todo mundo em meio à escuridão, sem comida, no frio, e depois trazer todo mundo de volta. É um livro fantástico. Que legal, não assim, conheço. Vale muito a pena, é bem legal. Muito legal, ficaram aí as dicas de literatura. E olha só, uma pergunta também que eu adoro fazer, que é a seguinte: vocês passaram por várias coisas aí nessa jornada de novas descobertas, de ressignificado, de valores, de crenças, enfim. Se vocês tivessem a oportunidade de voltar lá atrás, no início da carreira de vocês, e pudessem falar com vocês, né, cada um falar com si lá atrás, o que vocês falariam, hein? Qual seria a dica preciosa que cada um de vocês daria para vocês mesmos? Vixe, mas com relação à carreira ou com relação à vida? Não sei, o que você quiser falar. O que eu falaria para mim, tá? Eu acho que o que eu falaria? Eu falaria para amar as pessoas que estão próximo, sabe? Procurar essa boa relação em tudo na vida, sabe? Desde a pessoa que você está comprando pão que você nunca viu, e talvez é uma senhorinha que tem uma história linda ou não, mas que merece um momento legal, uma troca de cortesia legal, sabe? De sorriso, de bom dia, e dar oportunidade para conhecer histórias e contar histórias e saber de detalhes, de coisas que eu achava que era pequeno, o dia a dia, e hoje eu vejo que é muito, muito grande. Show. Gentileza gera gentileza, né? Já boa, dizia o poeta. Exato. Você, Andréia? O que você falaria, cara? Eu falaria assim: Andréia, se liga, não se cobra tanto, vai mais leve, entendeu? Vive um pouco mais a vida, tem um tempinho pra você, porque eu fiquei numa loucura de trabalho muito tempo só trabalhando.
E medo, acho que eu nunca tive medo de me reinventar. Já passei por várias profissões, assim, Legal. E tudo a gente aprende. Eu sou dessa. Eu até brinco com o Thiago. Eu falei, cara, pra mim não existe não. Tem que tentar, sabe? Depois que você tentou, aí você vê se você quer continuar nessa trajetória ou não, mas não existe. E tudo a gente aprende. E tudo que a gente faz com carinho, com amor vindo de dentro, dá certo. Então, até falando pra galera aí que tá escutando, busca seu sonho, porque o futuro é legal, a gente pensar no futuro mas a gente não sabe do nosso amanhã. Então, vamos viver intensamente hoje, a gente conseguir olhar pra quem tá do nosso lado, porque a gente às vezes está querendo, buscando coisas, mas a gente tá dentro de uma caixinha, a gente não consegue olhar pro lado e ver as coisas que acontecem. Às vezes, tudo que a gente precisa tá do nosso lado, só basta a gente conseguir enxergar e se abrir pra isso. E aí, quando você se abre, tudo se transforma. Então, você não precisa, às vezes, mudar de vida, né? Às vezes, sua vida é aquilo que você quer, mas você não tá bem com você mesmo. Então, se abre, se joga, acredita, persista, porque a gente tem que persistir, nem tudo é mil maravilhas, né? Os perrengues na vida sempre vão ter, mas como eu vou transformar todos esses perrengues em coisas boas? Então, esse é o que eu deixo pra galera. Maravilhoso, lindas palavras. André e Thiago e Andréia, senhoras e senhores, muito obrigado, viu, por esse bate-papo super agradável. Aprendi, como sempre aprendo com cada episódio desse podcast. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente também curtiu muito e conseguiu repensar algumas coisas. E é um processo, né? É sempre um processo, é sempre um processo de busca, de descoberta, de digerir tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve. E assim vai. Assim a gente vai se movendo, vai se transformando. Exatamente. E obrigado por vocês fazerem parte desse processo também. Imagina, a gente também tem uma pergunta que a gente sempre faz. Rapaz. Tá muito A gente não combinou isso antes, exatamente. Exatamente. Não, a gente não combinou, não. Aqui é tudo vai que vai. Que é a nossa... A gente sempre pergunta, né? Pra completar a frase. Eu gostaria de... Eu gostaria de inspirar cada vez mais e mais pessoas para que a gente consiga fazer com que muita gente evolua por aí. Maravilhoso, muito bom. Vamos junto nesse propósito aí. Vamos, eu vou falar uma coisa, viu, pra galera que acompanha e que não acompanha. A gente compartilha isso, porque coisas boas devem ser compartilhadas. Exatamente. E se a gente puder ajudar mais pessoas, isso é incrível. A gente tá nesse movimento de compartilhar o bem, que hoje em dia a gente tem muita facilidade em informação e o que meio que chama atenção às vezes não são coisas tão saudáveis, tão legais, tão bonitas. Então se a gente prestar atenção no que a gente está observando, escutando, lendo, será que eu preciso ler isso? Será que eu preciso ouvir essa notícia? Perfeito. Será que eu preciso ouvir esse cara falando? Não, procure pessoas assim que te inspire, que te traga mais oxigênio, sabe? Que te traga mais calma pro seu dia a dia, te traga coisas boas, sabe? Então a gente tem que ter esse movimento. Muito legal, muito legal. Agora é o seguinte, como é que o pessoal faz para se conectar com vocês, para conhecer um pouco mais do projeto Eu Gostaria De, que é esse projeto lindo que vocês criaram aí há 2 anos? É fácil, todas as nossas redes sociais Eu Gostaria De. Então, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso e-mail eugostariade@gmail.com. Então, assim, tudo Eu Gostaria De. Então, é facinho. E entra lá que a gente prepara bastante conteúdo, assim. Dá um oi, manda uma mensagem, Show. Vamos trocar ideia. E a gente aprende muito, a gente gosta dessa energia, a gente precisa aproveitar o lado bom da internet, dessa vida conectada, que é estar junto com pessoas. Isso aí. Muito bem, gente. Falei aqui com o André, com o Thiago, casal super simpático. Adorei esse bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado muito. Acompanhem aí o projeto Eu Gostaria De. Acompanhem as redes sociais deles e todos os conteúdos que eles têm colocado aí no ar. Acompanhem também os conteúdos do podcast Movendo-se, com o Instagram @Movendo-se, tudo junto, sem o hífen. Em breve um site aí também para trazer mais conteúdo, para que a gente se conecte também por outras plataformas. E é isso. Fiquem atentos a novas resenhas, novos episódios. Beijos e abraços, até mais!